Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa videoaula de matemática financeira. E como sempre, trago aqui um problema de matemática financeira. Mas antes de mais nada, convido-vos a subscreverem-se no canal, darem um like caso tenham gostado do vídeo, partilharem com os vossos familiares, colegas ou amigos e tirarem bons fins do mesmo. Ok pessoal? Então, vamos estar aqui atento ao problema. O problema diz o seguinte: bom, se um investidor aplicar a quantia de 500 meticais em uma instituição financeira pelo prazo de 2 anos, a taxa de juros simples de 4% ao ano, e ao final desse prazo ele reinvestir todo o montante recebido na mesma aplicação por mais 2 anos e nas mesmas condições iniciais. Então, no final de 4 anos, esse investidor receberá quanto de montante final? Ronaldo, vamos respirar, antes de mais nada, ler com muita calma o problema, não há pressa. Vamos com calma, ok? Vamos juntos. Se um investidor aplica uma certa quantia de 500 meticais em uma instituição financeira, o que está a acontecer? Se houve aplicação de uma certa quantia, significa que essa aplicação está-nos a dizer o valor de quê? Do capital. Então, quando ele diz que o quê? Que aplicou uma quantia, neste caso, de 500 meticais, já é o suficiente para eu retirar o quê? Os meus dados. Vou começar aqui. Dados. Vamos lá. Tenho que o capital aqui é dado, neste caso, por 500 meticais. Foi a aplicação que foi feita. E de seguida o que diz? Por um certo prazo. Qual é o prazo que está a falar? É um prazo de 2 anos. Então, significa que o meu N aqui é, respectivamente, 2 anos. Ok? E de seguida diz o quê? A taxa de juros simples. Ou seja, temos aqui que a taxa que está a falar é de juros simples. Logo eu já sei que o meu regime é regime simples. E qual é essa taxa que foi aplicada? Foi aplicada a uma taxa de 4% ao ano. Então, reparem, como eu sempre digo, a taxa, neste caso da aplicação ou de juros, deve ter a mesma unidade que o tempo a se aplicar, ou seja, o prazo. Ou seja, se o meu prazo ou tempo está em anos, então a minha taxa de juros também tem que estar, neste caso, tem que ser uma aplicação anual. E de facto confirma-se, porque o prazo é de 2 anos, logo é anual, e os juros também estão numa unidade anual. Então, com tranquilidade, eu posso dizer exatamente que a minha taxa é dada por 4% ao ano. Ou seja, isto convertendo mesmo que eu ter 0,04. Ok, pessoal? Vamos lá, avançar. Temos aqui a taxa, já destacamos. E o que temos mais? Diz, e ao final desse prazo, ok, ele reinvestiu todo o montante recebido na mesma aplicação. Essa já é uma outra parte. O que é que nós temos que perceber antes? Primeiro, eu tenho o capital, eu tenho o tempo e tenho a taxa. Mas eu não sei qual é o montante que aqui, neste caso, está a trabalhar. E eu, como sei que o meu juros é, neste caso, simples, então o meu regime é simples. E como eu tenho aqui, neste caso, na minha formulinha, já sabemos que no regime simples é dado por essas duas formulinhas. Ou seja, vou aqui reescrever. Já que trata-se de regime simples, ou seja, aqui o regime é simples, então o montante é dado pelo capital, vezes, neste caso, 1 mais a taxa, vezes, respectivamente, o tempo. O que vai acontecer? O montante será igual ao capital, que nós já tiramos, que é a quantia que foi aplicada, que é de 500, vezes, respectivamente, 1 mais a taxa da aplicação, neste caso anual, que é de 0,04, ou seja, 0,04, vezes o N é o tempo, neste caso 2. Com tranquilidade eu ponho. Ok, como eu sempre digo, vou aqui na paz, fazer os meus cálculos na minha máquina, bem inocente, e vou retirar, neste caso, o resultado. Então, concluímos que o resultado final é de 540 meticais, ou seja, 540 meticais, ou seja, estamos a falar neste caso do montante, ok? Este aqui é que é o nosso montante da nossa primeira aplicação do problema. Ok, qual é a outra coisa que diz neste caso no problema? Ele diz que ao final desse prazo, ou seja, ao final neste caso, porque foi feita uma aplicação a um prazo de 2 anos, ao final desse prazo, ele reinvestiu todo o montante. É preciso perceber muita parte, pessoal, nesta parte, ok? Ele reinvestiu todo o montante recebido na mesma aplicação. O que isso quer dizer? Qual foi o montante que ele recebeu na primeira aplicação? Na primeira aplicação, desculpa, é na mesma aplicação, que é a primeira neste caso, é de 540 meticais. Este é um montante em que nós obtivemos
aqui na primeira aplicação, 540 meticais. Então, se o enunciado diz que ele reinvestiu todo o montante, significa que aqui houve uma certa aplicação. Então, se houve uma certa aplicação, neste caso em termos de investimento, significa que o montante deixa de ser montante. Ou seja, se houve um reinvestimento, significa que, na verdade, nesta segunda parte, o montante que nós calculamos deixa de ser montante, passa a ser o quê? Um capital. Então, essa é a pequena armadilha do problema. Eu preciso perceber o que significa reinvestir um certo montante ou uma certa quantia, ok? É de modo a nós termos, neste caso, capital. Ok, nós já sabemos que esta segunda parte, o capital, neste caso, será igual ao montante que nós calculamos, que é de 540 meticais. Então, vou dividir ele assim. Aqui é a primeira parte do problema, ok? Eu ponho aqui, neste caso, a minha segunda parte do problema. Eu gosto de fazer tudo de maneira metódica, né? Em partes, que é para nós podermos ter uma melhor interpretação. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Continuando, o que é que nós temos aqui? Foi feito, neste caso, um reinvestimento do montante. Então, eu sei que o capital agora passa a valer 500. Vou destacar aqui capital 1, vou destacar capital 2. O capital 2 aqui passa a valer 540 meticais. Ok. E depois diz que por mais 2 anos, ou seja, por mais 2 anos, ou seja, o N aqui, né, continua a ser 2 anos. Ok. E nas mesmas condições iniciais. O que estamos a falar com as mesmas condições iniciais? Ou seja, se o ano é o mesmo, né, e neste caso, os juros que tem na primeira aplicação também será o mesmo, porque tem as mesmas condições. Ou seja, aqui também, de maneira tranquila, eu ponho aqui a minha taxa é de 4%. 4% sim, porque tem as mesmas condições iniciais. Mesmas condições iniciais significa as mesmas condições que do problema da primeira parte, ok? Da primeira aplicação. Vamos lá. E o que eles pedem? Então, ao final de 4 anos, 2 anos da primeira parte e os outros 2 anos da segunda parte, esse investidor receberá quanto de montante final? Ou seja, eu agora preciso saber, neste caso, quanto é que, neste caso, esse investidor vai receber de montante. Então, eu sei que, antes de mais nada, se eu quiser calcular tanto um montante, tanto o capital, eu tenho que saber que tipo de regime aqui é que se está a trabalhar. Então, eu consigo perceber que o tipo de regime que, na verdade, está-se a trabalhar é o regime simples. Então, se eu quero saber, neste caso, qual é o regime simples, eu sei que o meu montante é dado respectivamente pelo capital vezes 1 mais I vezes 1N. Ok, não tem problema. E eu quero saber o montante. Eu quero saber o montante feito na segunda aplicação. Na segunda aplicação, o capital é de 540 meticais. O tempo é o mesmo e a taxa também é a mesma. Ou seja, aqui temos que é uma taxa, neste caso, após ano, que é mesmo que 0,04. Basta pegar o 4 e dividir por 100. Montante será igual ao capital, que é 540 meticais. Ou seja, nesta segunda parte, como eu estava a explicar, o capital é aquele montante reinvestido, que deixou de ser montante e passou a ser o quê? Capital. Então, 540 vezes 1 mais a taxa, que é 0,04, vezes o N, que é o tempo, que é 2. De maneira tranquila, como eu sempre digo, ponho aqui tudo na minha máquina e ela, de maneira pacífica e rápida, vai me dar, respectivamente, o resultado, que é aproximadamente de 583,2 meticais. Então, significa que o quê? Que o montante final que ele receberá será dado, neste caso, por 583,2 meticais. Então, o problema termina desta forma, separado pela primeira parte, segunda parte e por certas interpretações teóricas. A famosa armadilha, o português financeiro. É preciso nós treinarmos isso e termos muita atenção. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido esta videoaula. Espero que tenham percebido, consumido o problema ou o exercício em vocês. E vemo-nos numa outra videoaula do mesmo assunto. E continuo a dizer-vos, pessoal, fiquem bem, saúde e fiquem em casa, ok? Um abraço.